E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana foi bem turbulenta, hein? Teve muita coisa, teve um satanista aí que fez um vídeo que deu muita treta pro lado dele, né? Porque não vou dizer que só os cristãos ficou revoltados. Muita gente que não é cristão ficou revoltado com a fala dele, a falta de respeito, e só que deu ruim para ele, né? O que parece, nem mesmo a esquerda apoiou as ideias dele. Eu acho que nesse Brasil a gente estamos com uma situação muito delicada. As pessoas estão confundindo o seu posicionamento político com o posicionamento religioso e está fazendo toda uma confusão que está gerando discórdia entre os próprios religiosos e entre os próprios políticos em si, ou melhor, eleitores, né? Melhor assim dizendo. Eu dei uma olhada no meu Facebook, por sinal, é uma redezinha bem arbitrária que eu acho meio ridículo, mas eu não saí ainda do Facebook totalmente, porque tem muita coisa que eu gosto, de grupos, seja de tecnologia, seja de informação lá, então eu acabo vendo muita coisa de informação por dia lá, e por isso que eu ainda não saí completamente da rede social, mas eu basicamente quase que não posto nada no Facebook, que eu acho uma rede muito arbitrária. Você posta uma coisa e eles te censuram simplesmente assim, dizendo que tem sei lá, alguém checou e esse alguém eles nem fala quem foi e diz que aquela informação que você publicou é falsa. Eu sigo a Jovem Pan e outras emissoras que eu considero imparciais, que quando eles criam alguma matéria jornalística, esses caras têm fonte, então, e eu não preciso necessariamente provar nada do que eu vou postar de uma emissora. Se a emissora fez um trabalho jornalístico ali, e ela publicou, ela, sei lá, fez a matéria, se eu replicar, se eu postar aquilo ali nas minhas redes sociais, a rede social tem que entender que o culpado de fake news ou não, se existiu a fake news, foi quem produziu a matéria e não quem compartilhou aquilo. Já pensou que bagunça que o mundo tá virando com isso? Pelo menos o Brasil, né? Tá virando com isso? Você não pode postar sei lá, um conteúdo daquela emissora porque aquela emissora postou alguma coisa que alguém disse que é fake news. Peraí, quem é esse alguém? Tá muito arbitrário essa coisa. Mas enfim, só um desabafo aqui. Vamos voltar a atenção para uma coisa que essa semana tava dando muito o que falar. Bolsonaro maçônico, Bolsonaro sei lá o que, Bolsonaro isso, aquilo outro, Bolsonaro satanista, até isso, pra você ter ideia. A esquerda tá tão louca que tá pegando a ideia do Vic lá, do satanista. Ele fez o primeiro vídeo basicamente falando ali que deu ali apoio a Lula e não para o Bolsonaro. E a pior, a esquerda não gostou, deu uma repercussão confusa ali e acabou que a esquerda já acabou chamando o próprio satanista de bolsonarista e o cara ficou mais pé da vida, parece que ele não é bolsonarista. E aí ficou uma situação delicada, né? Não dá para brigar por uma coisa que não faz sentido. Por que eu tô falando que não faz sentido? Você tá vendo esse cara? Poderia ser aqui Lula, poderia ser Temer, poderia ser, sei lá, Dória, Deus o livre a todos, né? Mas, e Deus o livre também aí de outros aí, né? O Temer não tem nem muito o que falar, porque ficou 2 anos lá e pra mim acho que não mudou muita coisa no período que ele ficou, mas independente do político que tivesse lá, certamente ele tinha que estar lá, porque o Bolsonaro, se ele aceitou ser batizado nas águas, é porque eles se consideram cristão. Apesar de que todos os católicos, de certa forma, eles se consideram cristãos e o batismo deles é nas águas. Apesar que é pouca água, né? Bota só um negocinho lá, molha a cabeça e tá de boa. Não se mergulha na água igual aqui no cristianismo e em outras religiões ali eles fazem, né? Que, lógico que considera o cristianismo ali a sua base. Agora, vamos parar um pouco para pensar. Se esse cara, né, o Bolsonaro, se ele só voltasse a atenção para essa galera aqui, só para os religiosos, se no Brasil tiver 50% de religiosos, que eu não sei se tem isso tudo, mas se tiver uma suposição, se tivesse essa quantidade de religiosos, note que isso aqui é maçom, né? Isso aqui eu não sei o que é não, deve ser alguma outra religião. Isso aqui é católicos. Católicos, cristão, maçônico. Eu acho que esses maçons aqui, quando todo mundo nasce, eles são, de certa forma, apresentados em algum templo desse aqui, seja católico ou seja religioso. Depois, quando cresce, está maior de idade, dono do seu nariz, resolve ser maçom.
Eu não vou falar aqui sobre maçonaria, porque eu nem tenho propriedade para falar sobre uma sociedade como essa, que eu não diria que a maçonaria é uma sociedade secreta, mas sim discreta, né? Eles, ao que se sabe, quem é maçom, ele não está, digamos que, privado de afirmar que ele é. Mas o que ocorre lá dentro, porque o que eles fazem, eles são privados de falar isso. E se eles não falam, a gente não sabe realmente o que acontece lá. Mas só sabe que no grupo empresarial do mundo inteiro, basicamente, acho que 99% é maçons. Então, se você acha que, não, porque o Bolsonaro é maçônico, eu não vou votar nele porque ele é maçônico e tudo mais. Olha, pode ter certeza, se você for tirar os maçons da sua vida, né? Eu não vou comprar nada de maçom, não vou comer nada que maçom produzir, ou não vou beber nada que eles também produzirem, meu irmão, você vai ficar com fome, vai morrer de fome em cima dessa terra, porque basicamente eu tenho certeza que até o papel higiênico que você usa aí é de alguma empresa que o grupo ou o dono da empresa é maçônico. E alimento, então, nem se fala. Todas as empresas, né, que produzem alimentos, os donos aí, ou o grupo que representa ali aquela empresa ou empresas, são maçônicos. E eu não sei o porquê, né, mas a maçonaria está envolvida onde tem muito dinheiro. Falou que é um grupo de importância da elite, que onde tem todo mundo cheio de dinheiro, todo mundo é maçom. Essa é a realidade. E isso não tem como evitar. Então é o Bolsonaro, vai ser o próximo que vier, vai ser maçom também. Se o Bolsonaro é ou não, eu nem tenho como afirmar, e provavelmente você que está assistindo esse vídeo não teria como afirmar, porque o próprio não afirmou. A gente só pode afirmar uma coisa quando você tem como base prova, né? Ou tem a própria pessoa declarando, olha, sou ou não. No caso aí, a gente sabe que o Bolsonaro tem declarado aí em algumas situações que ele é cristão. Mas se ele for discursar num grupo maçônico, ele tem que ir mesmo, pô. Ele é o candidato à presidência. E ele tem que falar para todo mundo. Ele não é só o presidente para esse grupo aqui cristão e para esse grupo católico aqui não. E para esse grupo que eu nem sei o que é aqui. Mas se for de qualquer outra religião, ele não pode ser só presidente exclusivo para esses grupos. Entende? Ele tem que ser o presidente para a nação, para o povo. E a nação, o povo do Brasil, é de certa forma composto por uma gama de pessoas de credos religiosos. Então podemos dizer que essa ideia de ficar, não, eu não voto no cara porque o cara é isso, que o cara é aquilo outro, cuidado. A maioria dos pastores religiosos, por sua vez, são maçons também. Você pode não saber que ele é ou não, mas talvez ele não queira falar porque vai de contra o que a própria religião dele defende, né? Então, por exemplo, o Cristo, né, da religião cristã, por exemplo, diz o quê? Olha, não é legal que você sirva a dois deuses, dois senhores, melhor dizendo, pois há de agradar um e, sei lá, aborrecer o outro, né? Então, se o cara é pastor e ele é maçônico, ele vai ter problema uma hora ou outra, não comigo ou com você, mas vai ter com um desses senhores que ele está servindo, porque a maçonaria com certeza segue um rito e segue alguma deidade, segue algum deus, segue algum senhor. E esse senhor provavelmente não vai ser o mesmo senhor dos cristãos e não vai ser o senhor de qualquer outro. Então, porque é muito estranho, né? Mas as pessoas pensam que só existe um Deus, né? Deus é... Não, calma aí, gente. Se só existisse um Deus, todo mundo só servia um. Mas se você tem maçons e acredita no Senhor dele, na deidade dele, é um ponto. Se existe cristão que acredita que é o Deus que está no céu, né? Lembre-se, céu, isso não fala na Bíblia dessa forma. Fala céus, é plural. Toda manifestação que você tem ali na religiosa, né, onde fala de Deus, geralmente é no plural. Mas é lógico, tem algumas traduções ali que coloca ali no singular, mas tudo bem, a gente tem 7 céus, pelo menos ali até Apocalipse se sabe que é 7 céus, e tem Enoque que já fala em 10, né, o 10º céu, né, Aravot. Então você tem uma situação bem delicada, tá? Então eu não quero entrar nesse papo aqui, porque daria muito papo pra manga, e o vídeo ia ficar muito grande, mas eu espero que você tenha entendido aí que Bolsonaro tem que ser o presidente pra nação, pro Brasil, independente de credo religioso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, vou ficar por aqui e até o próximo.